Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao bloco número 10. O assunto ainda é Revolução Francesa. Na aula de hoje vamos identificar as principais etapas da Revolução. Revolução essa que teve início em 1789 e se estendeu até 1799. E vamos também compreender o porquê houve uma divisão entre os revolucionários. Então, o terceiro estado que promoveu a revolução na França, em determinado momento houve uma divisão nesse grupo. Um grupo mais conservador e um grupo mais radical. Cada grupo com suas distintas propostas para a França. Expliquei para vocês no começo da aula que o terceiro estado era um grupo formado por camponeses, por artesãos, por desempregados, enfim, era um grupo heterogêneo. Sendo um grupo heterogêneo, dentro desse terceiro estado, que foi o grupo que promoveu a revolução, certo? Foi o grupo que fez a revolução, você tem vários interesses. Então, o que um burguês queria? Um grande comerciante? Ele queria liberdade comercial. O que um camponês queria? Terras. O que um servo queria? A sua liberdade. Então veja que dentro desse grupo que fez a revolução, o terceiro estado, você tinha ali vários interesses. Vários interesses. E por que isso é importante? Porque, pessoal, a revolução ela começa em 1789. Só que ela só vai terminar em 1799, ou seja, 10 anos de revolução. E por que tanto tempo? Demoraram 10 anos para derrubar o rei? Não, porque o terceiro estado derrubou o rei logo no início da revolução, assumiu o poder, só que quando o terceiro estado assumiu o poder, esse terceiro estado não se entendia. Por quê, professor? Porque no caso eram vários interesses, vários interesses. O grupo que fez a revolução não chegou a um acordo, esse é o projeto para a França, porque você tinha vários projetos. O projeto do grupo mais radical e o projeto do grupo mais conservador. Vejam vocês que bacana. Então, o terceiro estado, aqui nesse caso, houve uma divisão. Eu resumi para vocês, para não trazer tanta informação, mas basicamente dois grupos, jacobinos e girondinos. Aí você se pergunta, de onde saiu esse pessoal, jacobinos e girondinos? São membros do terceiro estado, os dois. Só que eu acabei de falar para vocês que era um grupo heterogêneo, com diversos interesses, com interesses distintos. E aqui nós temos, nos girondinos, o poder. Vejam o projeto dos girondinos e depois nós vamos analisar o projeto dos jacobinos. Analisando esses dois projetos, nós vamos tentar comparar, identificar as diferenças entre o projeto dos girondinos e o projeto dos jacobinos. Veja que interessante. Vamos lá, os girondinos. Eles queriam um governo formado por um parlamento, uma monarquia, você mantém ali a figura do rei, por exemplo, só que esse rei seria controlado pelo parlamento. Dessa forma, quem governaria o país, no caso a França, seria o parlamento. Perfeito. Queriam, claro, pagar menos impostos, estavam sobrecarregados, defendiam liberdade econômica, voto censitário. Esse voto censitário, pessoal, é fácil. Voto censitário é quando apenas pessoas que possuem determinada renda têm acesso, têm direito ao voto. Então imaginem assim, no Brasil, por exemplo, só pessoas que ganham 15 mil reais por mês têm direito ao voto. Você fala, nossa, mas tudo isso? Vocês concordam que uma pequena parcela da sociedade ganha isso por mês? Então, só essas pessoas teriam direito ao voto. Então, seria voto censitário, tá? É só um exemplo. E defendiam a manutenção da escravidão. Aí você talvez tenha se assustado, mas espera aí, escravidão na França? Não, na França não. Mas nessa época, estamos no final do século XVIII, a França possuía várias colônias pelo mundo, não é? Inclusive aqui na América, o caso do Haiti. E esse grupo, os girondinos, defendiam que não, nas colônias nós vamos manter o trabalho escravo.
Só que percebam vocês que aqui nós temos uma incoerência. Se a revolução defendia a liberdade, a igualdade, fraternidade, tem lógica você manter a escravidão? Não. E esse pessoal, os girondinos, eles estavam situados, né, eles sentavam-se do lado direito da sala. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem um partido, um grupo político de direita, com essas ideias mais conservadoras ou mais até reacionárias. Mas tomem cuidado porque nem sempre é assim, tá? Sobretudo se nós pensarmos no Brasil. Mas isso aqui é uma outra história, em outro momento eu converso com vocês sobre isso. Pessoal, e agora, no caso, e a proposta dos jacobinos? Quais eram as propostas desse grupo? Os jacobinos defendiam a república, então, diferente dos girondinos que queriam o parlamento, os jacobinos defendiam um governo republicano. Ao invés do voto censitário, aquele voto que você deveria comprovar renda para, não é, ter direito ao voto, não. Os jacobinos defendiam o quê? Voto universal. Abolição do trabalho escravo nas colônias e divisão das terras. Esse grupo mais radical para aquela época sentava-se do lado esquerdo. Aqui, tomem cuidado, observando, comparando girondinos com jacobinos, parece assim que os jacobinos eles eram o grupo do bem, não é? Nossa, olha só, eles são bacanas, eles querem o bem de todos. Não foi bem assim, tá? Durante o governo dos jacobinos, que foi o período do terror, houve muitas perseguições, não é? Os opositores eram perseguidos e mandados para a guilhotina. A ideia aqui que os jacobinos têm propostas, não é, populares, soa até interessante, soa, não é? Chama a atenção, mas isso deve ser, né, estudado e analisado com muito cuidado, porque aqui parece que os girondinos eram o grupo do mal e os jacobinos o grupo do bem. Não é bem assim, tá? Se nós analisarmos isso depois lá na frente com maior cuidado, veremos que você tem um projeto mais conservador e um projeto mais radical. E lembrando que nós estamos no final do século XVIII, numa outra época, tá? Você não pode pegar essas ideias aqui do final do século XVIII e trazer para o século XXI. Então tomem cuidado com isso. Essa questão de girondinos, jacobinos, de direita e esquerda, eu volto a falar com vocês em sala de aula, quando nós voltarmos, ou mesmo na próxima aula aí que eu vou continuar a falar com vocês aí sobre a Revolução Francesa. Mas é um assunto bem interessante e bem polêmico e mal compreendido também. Pessoal, aqui eu fiz para vocês um breve resumo, né, das fases da Revolução. Então, a Revolução ela começa em 1789 e foi até 1799, 10 anos aí de Revolução. Nós temos a Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório. Então, são as principais fases da Revolução e, ao longo dessas fases aqui, nós tivemos o governo, ora dos jacobinos, aquele grupo mais radical, ora dos girondinos, aquele grupo mais conservador. E vejam vocês aqui essas fases e esse governo jacobino e esse governo girondino de forma mais especificada, mais detalhada. Então nós temos aqui a luta pelo poder, não é? Girondinos e jacobinos, conforme nós vimos. Então, entre o ano de 1791 e 1799, foram implantadas várias formas de governo na França e várias constituições. Ora o domínio girondino, ora o domínio jacobino. Diversas formas de governo, monarquia constitucional e república. Se vocês voltarem um pouquinho lá atrás na explicação, vocês vão ver que a monarquia constitucional era um projeto do grupo girondino e a república um projeto do grupo jacobino. Ditaduras também foram implantadas, tá? Tanto a ditadura dos jacobinos, que é o chamado terror, tá? Período da história da Revolução conhecido como terror, é o momento em que os jacobinos governaram a França, tá? E também nós temos o diretório, que foi o período aí que os girondinos governaram, também implantando uma ditadura. Além de girondinos e jacobinos, há um terceiro grupo chamado planície. A planície era um grupo do centro,
que transitava entre os girondinos e os jacobinos. Quando os jacobinos estavam no poder, eles apoiavam os jacobinos. Quando os girondinos estavam no poder, eles apoiavam os girondinos. A Revolução, nessa época, final da década de 1790, já sofria ameaças. Ameaças internas, grupos que queriam acabar com a Revolução porque perderam seus privilégios, e também as monarquias absolutistas. Imaginem vocês, nessa época, na Europa, estamos falando aqui do final do século XVIII, na Europa nós tínhamos vários países que eram monarquias absolutistas. E essas monarquias absolutistas temiam a Revolução. E por que temiam a Revolução? Porque, nesse caso, se os ideais da Revolução chegassem ao seu país, esses monarcas perderiam seu poder, não é? Então eles tentavam se organizar para combater a Revolução. E aí, nesse caso, qual foi a alternativa que os revolucionários encontraram para tentar aí conter, não é, essa contra-revolução, esse combate à revolução? A alternativa é o assunto que nós vamos tratar na próxima aula, que está lá no 5º banco de atividades. Então paramos por aqui. Eu vou retomar com vocês na próxima aula, no próximo banco de atividades, esse assunto Revolução Francesa, tá? Nós dividimos aí em 2 momentos. No próximo banco, nós vamos falar de Napoleão Bonaparte, como ele chegou ao poder. A forma como Napoleão chegou ao poder tem muito a ver com essa situação que nós estamos vendo aqui, não é? A revolução sofrendo ameaças, um grupo vai apoiar aí a tomada do poder por Napoleão Bonaparte.